Ei, escuta só esse verso. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Eu acho que você já leu ou já ouviu esse verso algumas vezes. São palavras inspiradas, escritas pelo apóstolo Paulo. Eu não sei o que essas palavras significam para você, mas elas me tocam. Na verdade, elas me provocam. Pensa um pouco aí. Pensa um pouco. Quando você come, você deve comer para a glória de Deus. Quando você bebe, você deve beber para a glória de Deus. Quando você bebe, você deve beber para a glória de Deus. Mas vamos parar por aqui por enquanto. Já já a gente vai além. Vamos parar por aqui por enquanto. Só nessas duas coisas já temos alguns desafios. Primeiro, se é para a glória de Deus aquilo que a gente come, então aquilo que a gente come deve nos fazer bem. E deve nos fazer bem porque Deus deseja que cuidemos do nosso corpo. Então, quando eu como, se eu como qualquer bobagem, se eu como em excesso, de maneira exagerada, como demais, fica difícil concluir que esse tipo de prática alimentar agrada a Deus. Até porque a própria Bíblia diz que glutonaria é pecado. Não se trata só de um alimento proibido. Repare, quantas pessoas comem, por exemplo, de maneira apressada, sem sentir o gosto dos alimentos? E o alimento deve ser alegrador. Isso acontece com você? Será que quando você come apressadamente? E aí você nem senta à mesa para se alimentar direitinho, para mastigar de maneira adequada? Será que ao comer assim, você glorifica a Deus? Eu glorifico a Deus? E a bebida? Algumas pessoas bebem, por exemplo, e se embriagam. Chegam a perder a razão. Falam coisas que não deviam falar. Agem de forma inoportuna. Quando isso acontece, fica claro que Deus não está nesse tipo de comportamento. Mas repare, o apóstolo Paulo segue dizendo: quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Aí o negócio fica tenso, gente. Significa que quando eu saio para trabalhar e eu estou dirigindo, as minhas atitudes ao volante são parte das minhas atividades diárias. Portanto, cabe lá, o conselho do apóstolo Paulo. Devem ser para a glória de Deus. Falando por mim, enquanto eu estou dirigindo, frequentemente eu tenho vontade de sair batendo em todo mundo. Batendo em todo mundo que, na minha perspectiva, não dirigem direito, são desrespeitosos. Eu me incomodo. A cada seta que um outro motorista esquece de dar, eu me estresso, eu me irrito. Felizmente eu não tenho o hábito de xingar, mas eu me irrito. E eu admito, nessas horas eu não desejo bem para aquelas pessoas que estão atrapalhando o meu trajeto. Está entendendo? Mas o apóstolo Paulo, ele diz: quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Esse façam qualquer outra coisa engloba tudo. Tudo. Tudinho. A maneira como eu interajo com as pessoas ao longo do dia, os comentários que eu faço nas redes sociais, as páginas que eu acesso na internet, tudo deve ser para a glória de Deus. Tudo. Tudinho. O que eu falo e como falo com a minha esposa deve ser para a glória de Deus. A maneira como eu converso com meu filho, com a minha filha, o jeito que eu corrijo meu filho, quando ele mente para mim, deve ser para a glória de Deus. A minha reação com o vizinho que varreu a sujeira da frente da casa dele e deixou o lixo no portão da minha casa. A minha reação deve ser para a glória de Deus. Ficou desafiador aí? Ficou desafiador? Para mim ficou. Ficou bem desafiador, bem difícil. Por isso eu digo, só pela misericórdia do Senhor nós seremos salvos. Só pela misericórdia.
Eu confesso que eu tenho muita dificuldade para entender como Deus vai transformar o nosso caráter a ponto de nos permitir entrar no reino dos céus. Porque se a gente levar tudo que tem de ruim dentro do nosso coração, não cabe no céu. E eu tenho dificuldade, porque o melhor de mim, eu sei, é lixo diante de Cristo, que é o nosso modelo. Ele que representou e nos ensinou sobre como deveríamos agir. Hoje, meu querido amigo, minha querida amiga, eu te convido a tentar. Trata-se de uma tentativa, sim, de viver de acordo com o padrão do reino dos céus. Eu te convido e me convido a buscar glorificar a Deus em nossas práticas cotidianas. Eu creio que quando há o desejo genuíno de glorificar a Deus em tudo que fazemos e temos uma atitude consciente sobre as nossas ações, o Espírito de Deus nos ajuda, ele sopra em nosso ouvido, para que a gente possa agir de maneira melhor e assim honrarmos o Senhor em nossa vida, testemunhando que somos de Cristo por meio das nossas ações. Amém? Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente e compartilhe. Fica aqui meu abraço, que Deus abençoe você. A gente se fala.